Olá, sejam todos bem-vindos para a Mentoria 31, onde você vai aprender a ganhar em um dia de trabalho aquilo que levaria 30 dias para receber, fazendo seus próprios softwares. Enquanto eu vou explicando aí, fique aí com papel, caneta e fone e escreva aí. Escreva se você quer participar. Escreva aí, eu quero, e bota a mãozinha lá, aquela mãozinha lá. Coloca a mãozinha, eu quero participar, que aí eu chamo você para participar comigo. Então aqui você vai começar, é para dois grupos de pessoas, para quem trabalha com tecnologia e para aquele que não trabalha, não sabe nada de tecnologia. Você vai começar do zero e você vai aprender a fazer um software, vai aprender a fazer um melhor software para você viver dele. Para que você venha ganhar em um dia de trabalho aquilo que você levaria 30 dias para ganhar. E você vai trabalhar em casa com tecnologia. O que você vai precisar? Só de vontade, só de querer. Qualquer um pode aprender? Qualquer um. Eu era auxiliar de fábrica, não entendia nada de computador. E aí comecei a trabalhar com tecnologia. Então eu vou explicar para você por que é importante essa mentoria. Essa mentoria ela é importante porque é o seguinte, de uns anos para cá eu venho executando alguns passos e tem dado muito certo na área de tecnologia. E trabalhando em casa. Então são passos que eu vou colocar para você e essa mentoria a gente vai fazer aqui pelos minutos permitidos do Instagram, mas depois a gente não vai conseguir terminar, geralmente eu faço até o passo 3 e depois eu acompanho você offline. Então aqui a gente está online, depois a gente vai para o offline lá, que aí eu falo com você. Aí eu continuo fazendo passo a passo, orientando você, para que você venha ter sucesso trabalhando em casa com tecnologia. Então por que é importante? Porque nós vamos fazer um passo a passo na prática, depois que terminar aqui eu vou continuar acompanhando você, vou te ajudar. E isso aí vai te dar mais visão, porque uma coisa é quando você está conversando consigo mesmo. Então quando você conversa consigo mesmo, quando você geralmente não consegue ter uma outra visão, não tem como ter. Então se você só tem a sua visão, mas quando você tem uma visão de duas pessoas quando estão conversando para um mesmo objetivo, aí sim você tem uma visão diferente, então as coisas mudam. Aí você vê uma outra realidade que não está conseguindo ver. Por que mais é importante? Você vai ter um novo desafio. Esse novo desafio ele é muito importante porque vai te fazer ter coisas que hoje você não tem. Você vai conseguir ir mais longe. Por que é mais importante também essa mentoria? Compromisso, sinergia, motivação. Para quê? Para um objetivo. Vamos ver quem está chamando. Vamos ali no sorteio para ver quem vou chamar. Está entrando. Olá, boa noite. Boa noite, Márcio. Tudo bem, Everaldo? Tudo bem, e você? Tudo bem. Oi, Everaldo. É José ou é Everaldo? É José Everaldo. Maravilha. E você é conhecido mais como José ou Everaldo? Ah, tem pessoas que me conhecem por José, tem outros que... Eu prefiro Everaldo, mas é indiferente para mim. Maravilha, Everaldo. Então tá. Everaldo já faz parte lá do grupo, lá do 31, né? Já tô no grupo lá, sempre olhando as novidades lá. Maravilha. Muito bom, Everaldo. Everaldo, e me diz uma coisa, qual é a sua cidade? Qual é a cidade que fala? Eu falo aqui de Santos, São Paulo, litoral. Maravilha. Então, conta aí um pouquinho pro pessoal aí, já trabalha com tecnologia, o que faz com tecnologia? Eu trabalho assim, eu trabalho com o desenvolvimento de sites e sistema, né? Antigamente eu trabalhava dentro de uma agência, né? Com a parte de desenvolvimento sempre nessa parte de web. Mas teve um tempinho que eu programei com Delphi. No começo da minha época de programação, meus primeiros trabalhos na parte de tecnologia foi com o Delphi. Aí eu fazia uns sisteminhas na empresa que tinha muita coisa que era terceirizado. E aí eu dei ideias lá de fazer algumas coisinhas que faltavam. E aí tive contatos com Delphi, foi uma linguagem que eu conheci no início. Aí gostei muito, né? Na faculdade tinha o Pascal, aí eu fui, procurei, aí eu sempre fui muito autodidata, né? Então eu comecei a comprar revistas, na época a gente comprava muita revista de programação, dá para ver pelo cabelo branco que eu sou um pouquinho antigo, então sempre gostei de estudar, de correr atrás, e aí nessa empresa eu fazia uns sisteminhas básicos, coisa básica com acesso a banco de dados, Firebird, aí depois eu perdi um pouco o contato, né, com Delphi, e vim para a parte de programação web, com PHP, Laravel, né, com framework. E ultimamente eu tenho estudado bastante coisa também, além de trabalhar. Né? Hoje eu trabalho em casa, trabalho remotamente para duas empresas, né, nessa parte de web. Você trabalha para duas empresas nessa parte web? Isso. Por trabalhar remoto, né, dá para mim pegar serviço de duas empresas. Né? São duas empresas, uma que tem um sistema próprio e uma outra que
presta serviço para outras empresas. Então, se aparecer site, sistema, é como se eu tivesse uma mini agência, né? O que aparecer, a gente pega, se não conseguir fazer, começa a contratar alguém para poder ajudar. Muito bom, muito bom. Então, hoje você trabalha específico com a web. Hoje estou em específico com web, né? É parte de desenvolvimento web. Perfeito, muito bom. E você trabalha em casa, Everaldo? Trabalho em casa. Ah, muito bom, muito bom. É, Então tá, então eu vou te pedir para pegar aí papel e caneta aí. já está na mão já. Maravilha, muito bom. Então, uma coisa que eu quero que todo mundo que estiver assistindo e vai assistir a live depois, é muito importante a mentoria, por quê? Porque geralmente a gente está sempre conversando, sempre com os pensamentos nossos. E com a mentoria, a gente entra num objetivo, agora você não está mais sozinho. Então, agora é você e outra pessoa. Então, isso soma os esforços e a gente começa a ver coisas que a gente não estava vendo antes. Por isso que é muito importante essa parte da mentoria. Então, eu acredito muito, Everaldo, que a partir de hoje você vai começar a ver algumas outras coisas diferentes. Não exatamente por causa de mim, não é isso. É por causa que você está conversando sobre alguns objetivos que eu percebi que fizeram muita diferença na minha vida. Então, quando a gente começa a focar nisso, então muitas coisas começam a acontecer. Começam a acontecer uma visão nova, oportunidades novas e muitas coisas começam a mudar. Então, o que acontece? Então, agora aqui, eu vou anotar também aqui, aí eu vou pedir para você ir anotando também. Deixa eu só anotar aqui. Então, o que a gente vai anotar aqui? Então, Everaldo, então eu vou começar a fazer algumas perguntas com você e depois daqui a gente vai seguir conversando no direct lá, normalmente. A gente vai seguir um passo a passo ali para bater os seus objetivos, bater a meta, certo? Certo. Tudo bem. Então, assim, ó, o que acontece? Então, o que eu falo bastante aqui no canal? Então, o que eu falo bastante no canal é em ter qualidade. Então, depois que eu comecei a colocar meus projetos no ar, muitas pessoas vieram me procurar e tem muitas pessoas com muitos softwares bons e guardados. E isso é um grande problema. Geralmente eles me chamam para mostrar, olha o que eu estou fazendo, o que eu tenho, e são coisas muito boas, só que estão guardadas. Então, eu sempre pergunto, né, o que faz esse projeto? Ah, faz isso. Maravilha, ele já atinge um objetivo, já soluciona um problema. E aí eles me perguntam o que falta mais nele. E eu sempre falo, o que falta é alguém usar. Então, o principal é sempre alguém usar o seu software. Isso é o principal, né? Então, muita coisa aqui que eu vou falar para você, que nem você já trabalha com web, vai ser algumas coisas até parece bobagem, mas colocando em prática e voltando, revendo e fazendo de novo, você vai ver que vai dar uma transformação grande. Então, é muito importante a gente fazer essa parte, um passo a passo, até chegar no nível que você já está, mas rever algumas coisas antes. Então, eu sempre falo aqui no canal sobre qualidade de vida. Então, como você se sentiria em receber em um dia de trabalho aquilo que você levaria 30 dias para acontecer, para receber. Então, isso começou a acontecer, quando começou a acontecer na minha vida, começou a ter uma transformação, principalmente de tempo e, claro, em dinheiro. Então, vou fazer a primeira pergunta aqui para você. Qual o maior benefício hoje, se você quiser fazer um sistema, e você já sabe, já faz, mas se você já tiver um sistema pronto, e o teu trabalho é só fazer a instalação dele, e você recebe em um dia de trabalho aquilo que levaria 30 dias para receber. No mínimo, isso seria R$ 990, um salário mínimo. Como que você se sentiria? Né? Qual é que é o seu maior benefício? Então, talvez para você seja um salário mínimo, talvez seria 2.000, talvez 5.000 reais, eu não sei. Então, esse é o seu valor. Então, eu vou pedir já para começar anotando esse valor. Tá? Eu não sei quanto que você ganha por mês, e nem fale aqui, não precisa falar, mas eu gostaria que você anotasse, porque depois você vai olhar para esse valor e vai fazer parte aqui dessa mentoria. Então, escreva aí, só escreva, não fale, por favor. Né? O valor que você recebe por mês, escreve aí, só escreve na folha. Assim que escrever, me avise. Pronto. Está escrito já. Certo. Perfeito. Então, esse valor que você anotou, tá? Qual é o maior benefício dele de receber? Imagina que você tem um software pronto, tá? E esse software, a cada vez que você instale ele, você recebe esse valor. E aí, você instala ele amanhã, recebe de novo. Você vai instalar depois de amanhã, instala ele de novo. Então, a cada instalação, a cada vez que você coloca ele no ar, você recebe esse valor. Aí eu pergunto para você, qual é o maior benefício de você receber esse valor? Qual é o seu maior porquê? Eu vou dar um exemplo aqui. Eu sempre dou esse mesmo exemplo, mas é bom a gente sempre refrescar a memória. Então, tinha um tempo que eu estava para casar e o que eu ganhava era pouco. Não conseguia nem financiar uma casa, não conseguia nada. E dava tudo errado. E o que aconteceu? Aí eu caí na real que aquilo que eu ganhava, mesmo já trabalhando com tecnologia, eu trabalhava de maneira errada. Ali eu vi que foi numa hora que eu precisei
que por estar trabalhando de uma maneira errada, de não seguir alguns passos, aí as coisas não estavam dando certo. E aquilo foi o meu maior porquê. Aquilo foi a minha maior motivação de ajustar esses passos e começar a conquistar algo maior. Então, aquilo era meu porquê. Um casamento, uma família, né? Aquele objetivo de ter que ganhar mais e formar ter uma melhor profissão de uma maneira melhor. Então, eu pergunto para você, cada um tem o seu porquê. Qual é que é o seu porquê? Aí escreve o seu porquê. Se você quiser falar, fale. Se não quiser falar, não fale. Mas é interessante se você quiser falar. O porquê, a gente sempre pensa na família, né, Márcio? Em dar o melhor para a família, em comer do melhor, em poder ter um carro. Hoje eu não tenho um carro, entendeu? Hoje eu estou morando de aluguel, né? Então tem algumas coisas na vida que a gente sonha em fazer. Né? Ter uma vida boa, uma vida digna, né? Poder viajar, poder desfrutar, poder descansar e ao mesmo tempo estar trabalhando, que a gente trabalhando com tecnologia, trabalhando remotamente. Eu posso trabalhar de qualquer lugar do planeta hoje, né? Conhecer outros lugares, então a gente tem sonhos, né? Os sonhos é poder não só trabalhar, mas desfrutar também. Porque não adianta trabalhar muito, ganhar e não desfrutar daquilo que você tá ganhando. Então acho que o maior porquê mesmo é poder dar o melhor, né, para a família. Perfeito, perfeito. Muito bom, Everaldo. E deixa eu perguntar para você, o valor, esse valor que você anotou, ele pagaria esse porquê? Só sim ou não? Não precisa falar valor, tá? Não, hoje não. Hoje não. Hoje não. Mas se for diariamente, aí muda o cenário. Se fosse todo dia isso que eu ganho nos 30, beleza. Aí ia ser uma maravilha. Certo. Então, o objetivo principal é isso. Então, o que acontece? Depois que você começar a executar esses passos, a ideia central é exatamente essa. Você tem um projeto pronto, essa é a base, e quando tem que modificar é muito pouca coisa, então você já tem uma estrutura pronta. E o que acontece? Agora você imagina que você vai se tornar uma referência nisso. Então você vai ter uma procura muito grande desse software. Então você tem esse projeto pronto e uma procura grande. E o que começa a acontecer? Você começa a instalar hoje, você começa a instalar amanhã. E o que começou a acontecer comigo? Eu, desde o ano passado, um pouco antes já, mas ano passado, eu tive quase 20 clientes que eu não consegui atender. Chegou a entre 14 e 20 clientes que eu tive que dizer não. Novos projetos que vieram para mim, mas como eu já estava cheio de projetos, o que aconteceu? Não consegui atender. Hoje, eu tenho filas de projetos para atender e acabo tendo que dizer não ou dizendo para esperar, porque realmente eu não consigo atender. Então, isso acontece quando você se torna uma referência. Quando você é conhecido por exemplo, eu sou conhecido aqui pelo Márcio dos Sistemas, né? Então, o pessoal me conhece porque eu instalo sistemas. Antes era o Márcio do computador, ainda tem pessoas que me conhecem por Márcio do computador. Então, isso começa a acontecer. Então, imagina essa perspectiva, que agora você vai ter um projeto pronto e você vai começar essas instalações. Então, você vai começar a ganhar por instalações e por manutenções, por estar com o sistema no ar recebendo todos os meses. Entende? Então, isso é um projeto pronto que você vai começar a receber. Entendeu a lógica do 31? Que você vai começar a receber em um dia de trabalho. Então, o que acontece? Teve muitos dias que eu instalava o mesmo software de manhã, depois instalava à tarde, e ainda tinha agenda para o outro dia. Então, o que eu recebia em um mês, eu recebia numa manhã, depois numa tarde, e depois ainda tinha agenda para o outro dia. Então, imagina, ali eu já tinha matado 3 meses. Então, exatamente assim. Agora eu coloco assim, ó, imagina que isso for no mínimo R$ 990. Entendeu? No mínimo. Já é um valor. E ainda fica mais um valor para você receber mensal da manutenção desses softwares aí. Certo? Então você imagina, se você trabalhar uma semana com ele, você já tem pronto. O único trabalho é lá fazer a instalação, deixar no ar e dar o treinamento. Isso aí pode ser remoto também. Eu faço remoto também esse trabalho. E o que acontece? Imagina isso por uma semana. Isso aí já te ajuda? Bastante. Bastante, né? Bastante. Muito bem. Muito bem. Então, assim, ó, depois que a gente definiu o porquê e entendeu isso aí, eu quero te perguntar o seguinte: o que te impede, então, de começar a receber isso? Eu acho que é dar o primeiro passo. Né? Porque certo. Ideias, projetos, até cheguei já a conversar algumas coisas, né, no direct com você. Um colega meu até me procurou, né, que ele tem uma loja. Ele falou assim, poxa, as coisas vão começar a aumentar, eu estou pensando em colocar um sistema. Ele perguntou, você conhece alguém que faça sistema? Eu falei assim, pô, você está falando com a pessoa que pode te ajudar nisso.
E foi quando eu comecei a conversar com ele, só que, assim, tá meio parado ainda, né? Não tá muito na certeza. Mas aí eu já comecei, né, a conversar e correr na frente para deixar algo já meio que encaminhado, né? E também tem, assim, às vezes surgem algumas ideias, algumas coisas, mas a gente acaba procrastinando e deixando para depois, né? Ah, não, depois eu faço isso, estou ocupado agora. E às vezes a gente acaba deixando projetos no papel que acabam não virando realidade. Exatamente. Se você pudesse me dizer, Geraldo, numa palavra, ou numa frase, numa palavra, o que, que te impede de fazer isso agora? Qual é, que é a palavra mais forte que vem na sua cabeça? O que, que te impede de começar agora? A colocar esse software, a fazer esse 31? O que, que te impede agora? Eu Numa sou, palavra. eu sou muito tímido para correr atrás de fazer, né? Tipo, eu vejo assim, eu tenho te acompanhado desde que eu te conheci na internet, né? Que eu vi o teu e-book e tal, aí comecei a ver uns vídeos. Até comento muito com a minha esposa, né? Eu falo assim, poxa, bacana, né? Você começar a ver uma pessoa, né? Da trajetória, aquela a história de vida que você tem. Eu falei assim, poxa, às vezes, eu fico às vezes meio que travado nisso, porque assim, a cidade onde eu moro, ela é uma cidade razoavelmente grande. Tá? Então, hoje, se eu fosse colocar um software no mercado, se eu fosse procurar para mercados ou vendinha, essas coisas, já existe muito software no mercado. Até estava vendo a tua live da terça-feira, né, você falando disso, né, daquela pessoa que sai para vender o software na rua, de bater em mercado. Mas aqui os mercados que tem são mercados grandes que já têm empresas grandes por trás, né, que trabalham já com... Então, às vezes você fica meio assim, fala assim, poxa vida, será que é nisso que eu tenho que arriscar? É nisso que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer? Para onde? Então, às vezes você fica meio perdido, que caminho seguir para poder desenvolver e alcançar um nicho de mercado e poder dali começar a ter esses 30, né, seria os 30 dias em um dia, né? Exatamente. Agora, isso da timidez que você falou, né? Eu vou contar para você. Uma das minhas maiores vontades, né, era trabalhar em casa para ter mais liberdade, tudo. Mas também eu sou muito tímido, né? E eu era muito mais antes. E tem pessoas aqui na live acompanhando aí, que são pessoas próximas da família, e me conhecem, sabe que isso realmente é verdade, né? Que até hoje, para mim, hoje pegar uma câmera e falar é mais complicado. Então, cada vez mais, vai ficando mais tranquilo. Mas antes era terrível, jamais eu queria. Mas começou a acontecer uma coisa muito legal. De um ano para cá que eu comecei a colocar, vai fazer um ano agora em agosto que eu criei o Instagram. E o que aconteceu? Quando eu comecei a colocar os projetos no ar, muitas pessoas de vários estados começaram a me procurar para instalar sistema e para desenvolver nossos sistemas, principalmente de aplicativos. Então, ali também surgiu uma outra oportunidade. Então, o pessoal já me procurava e aí, depois, por causa dos sistemas instalados, e agora, por causa da internet, tem muitas pessoas. Hoje, eu estava fazendo um vídeo para o canal e eu estava testando ali sobre criptografia para colocar no ar. E aí, eu mandei, conversando lá com o pessoal da contabilidade, e ali surgiu uma nova oportunidade de trabalho lá que ele me ofereceu. Então, isso, uma coisa chama a outra, sabe? Uma coisa liga na outra. Então, essa questão da timidez e de ir atrás, eu vou dizer para você, Grau, ninguém gosta de fazer. O que todo mundo quer fazer e gosta de fazer e é o melhor de fazer também é que tem uma fila procurando a gente para instalar software. Mas no começo, né, até o primeiro, segundo, para acontecer é bem devagar. Mas depois que você tem um software instalado, só precisa de uma referência. No momento que tem um instalado, aquilo fica um ponto de referência e aquela empresa lá conhece outras empresas. Então a ligação deles são outras empresas. Então ele começa a indicar você para outras empresas para fazer as instalações de software. Tudo isso aí que eu estou falando, eu vivi na pele e ainda vivo. E aí começa a acontecer muito. E aí tem uma dica muito legal que eu comecei a fazer e eu coloco na internet para o pessoal aprender. Sempre tira um print ou faz um vídeo sem aparecer do software que você trabalha e coloca lá no canal no YouTube, cria, falando do software sem aparecer, apenas falando. Grava uma vez, se não ficar boa, grava duas, grava três, grava quatro, na quinta ali vai ficar melhor. E coloca isso no ar. Coloca no ar e começa a mandar esse link para as pessoas. Mesmo sem aparecer, mesmo sem saber quem você é, as pessoas vão começar a se interessar por causa daquele objetivo que isso atinge. Porque assim, ó, quem cria um software, muitas vezes ele nem sabe o valor que ele tem. Ele chega lá e resolve um problema de estoque, um problema financeiro, um problema de nota fiscal eletrônica. Às vezes você vai numa empresa e ainda tem isso até hoje. Um sistema travado que eles antes levavam meio turno. Agora você ainda chega em empresas que eles levam meio turno para tirar 10 itens de nota. Aí você chega com um software lá pré-pronto
que ele só precisa configurar e ali ele consegue tirar a mesma nota em menos de 5 minutos. Então, isso aí teve uma transformação muito grande. Então, muitas vezes, porque a gente não colocou lá o software para funcionar, né, geralmente por causa de uma timidez, ou o que, que eles vão achar, né, o não deles a gente já tem. Então, quando a gente coloca lá uma amostra do software, já é uma possibilidade. E aí começam as indicações. Então, muita coisa começa a acontecer. E o que, que você acha assim mais difícil hoje faria de fazer hoje assim nessa parte aí, Everaldo? O que, que seria o mais difícil assim trabalhando com software? Você já tem um software pronto? O que, que seria mais difícil fazer agora? Eu acho que é a parte de não é nem tanta divulgação, né? Porque como você falou, né? Hoje a rede social ela ajuda bastante. Quando eu comecei a ver você desenvolvendo os aplicativos com Delphi, eu falei, pô, eu mexi tanto com Delphi lá atrás, mas eu só vi o Delphi como linguagem para desktop, só para fazer sistema desktop, né? Ah, o executável que você instala na máquina, aquela coisa toda. E aí quando eu vi, aí eu comecei a procurar vídeos no YouTube, né? A pessoas fazendo aplicativos com Delphi. Eu falei assim, poxa, aí eu vi que tem uma versão Community, né? Que é a versão gratuita do Delphi. Eu falei assim, poxa vida, antigamente a licença ainda é cara, né? Da versão normal. Mas eu falei assim, poxa vida, então eu vou começar a pesquisar de novo, porque é uma linguagem que eu já tenho um certo conhecimento. Aí comecei a seguir alguns canais, né, no YouTube de aplicativo, de coisa. Aquela ideia, né, que eu tinha tinha não, ainda tenho de fazer o aplicativo lá, né, do gerenciador financeiro. Eu vi num outro canal, alguém explicando alguns macetes, algumas dicas. Então eu tenho olhado, tenho visto coisas que tudo agrega, né? Porque ali a pessoa está fazendo do jeito dela, mas tem as ideias que eu quero implementar. Então eu pego uma ideia daqui, uma ideia dali, e eu pretendo fazer esse gerenciador financeiro aí para uso próprio e quem sabe, né, depois colocar nas lojas aí para ou vender ou a pessoa começar dali e depois surgir alguma outra oportunidade. Muito bom. E, Everaldo, eu te pergunto o seguinte, assim, questão assim de sair de porta em porta para vender software. Ah, se lembra da última live eu falei, né, sobre o vendedor de programas, né? Sim. Então, e isso acontece muito. Eu chego num cliente para atender, né? Aqui na live aqui, em seguida aparece aí tem online aí clientes aí meus que eu atendo. E acontece Minha com irmã vários. tá, minha irmã tá na live aí também, tá acompanhando ela. Tá acompanhando. E aí o que que acontece? De clientes até que estão assistindo a live aí. Às vezes eu chego lá para tratar um assunto lá e aí eles falam para mim, Márcio, chegou aqui um concorrente teu, um vendedor de software aí chegou mostrando software e tal. Mas o que que acontece, né? Eles falam muito. É um vendedor de software que apareceu. E geralmente as pessoas me conhecem por ser um solucionador de problemas. Então essa é uma grande diferença. Quando você consegue atingir a solução de um problema e consegue colocar isso hoje na rede social, você tem algo muito poderoso na mão. Porque na rede social você consegue atingir um número muito maior do que se você chegasse de porta em porta para vender software ou para apresentar o seu software com cartão. Por quê? Eu sempre conto uma história, eu tenho aqui guardado, aqui nesse quarto aqui, eu tenho uma caixa de 1.000 cartões, acho que é 1.000 ou 2.000 cartões, não lembro. Eu sei que eu usei nem 200. Eu acho que se eu usei 200 cartões é muito. Hoje eu uso mais para uma reunião, mas é muito difícil. Mas a minha ideia, quando eu comprei essa caixinha de cartão, eu fui lá, fiz todo o desenho, fiz o logotipo, entreguei lá, veio o cartão, eu feliz da vida. Agora eu saí distribuindo todos esses cartões. Não aconteceu. Por quê? Porque eu entendi que a velocidade, quando você tem um sistema, um software instalado em um lugar, aquilo é um ponto de referência. Quando você trabalha com a qualidade, atingir aquele resultado lá, aquela necessidade daquele cliente, ele vai indicar você para muitos outros clientes. E a outra questão é da rede social. Então, quando você tem na rede social, sempre postando print, dá um print de uma janela de algo que você acha que dá muito valor, algo que é muito interessante para você. Então, no seu software, Everaldo, você olha o seu software assim, imaginando, tem algo lá que você acha demais, né? Algo que você gosta muito, que você fez, que dá um resultado bom, né? Eu tenho certeza que tem. E essa parte lá do software lá, que ele gera valor, que aquilo gera uma necessidade, ele transforma, quando você dá um print e coloca isso na rede social, escrevendo um pouquinho, contando a história, o que aquilo ali faz que você viu e transformou a vida de alguém, aquilo começa a ter muita diferença. Eu tenho um vídeo falando sobre um gerenciador de empresas. É um aplicativo lá. Foi um dos primeiros vídeos que eu fiz. Um gerenciador de empresas lá. O que aquele sistema faz lá?
ele faz o controle de clientes, fornecedores, faturamento. Ele mostra na tela dados que ele pega lá no cliente, coloca na nuvem, no espaço lá do cliente e mostra para ele. É simples assim, desse jeito. Basicamente ele é assim. Mas ele resolve uma necessidade muito grande deles. Quando eu coloquei aquilo na internet, muitas pessoas de vários estados, eu perguntava como você me descobriu? Na internet. E aí eu perguntava, o que você viu de mim? Aí eles falam, eu vi aquele gerenciador lá que faz aquele aplicativo, eu quero fazer um igual, eu quero ter um igual, eu quero ter para minha empresa, eu quero aprender a fazer aquilo. Então aquilo gerou muita oportunidade para mim. Se naquele vídeo, eu apareço só no começo, só para falar uma coisinha ali, só para dar uma introdução, mas o vídeo ele é gravado sem eu aparecer. Então mesmo quem é tímido, ou quem não quiser sair para a rua vendendo software, não precisa. Porque você na internet consegue atingir um número muito maior. Eu duvido que a gente consiga atingir 10 mil pessoas num dia saindo a correr. Isso na internet ele atinge muito, mas 10 mil para ele faz ali, em minutos ali, ele faz 10 mil. Então, hoje, o trabalho maior, o foco hoje, o trabalho maior é mostrar o valor que tem o seu sistema, não o valor em dinheiro, né? Que o valor é aquilo que ele resolve a necessidade. Mostrar esse valor na internet. Então, Everaldo, assim, nós vamos fazer esse passo a passo depois, mas vamos contigo ali. Você tem um porquê bem definido. Agora nós vamos trabalhar para o seu software, para aquilo que você faz, ficar conhecido na rede social. Para que você venha ter uma fila de pessoas procurando você para entregar esse software. Uma fila é bom, não é? Oh, essa que é a ideia, né? É poder acordar Exatamente. poder acordar todo dia e a pessoa fala assim, olha, tá precisando de alguma coisa que você resolve. A gente pode sentar e Exato. conversar? Pode. Mal desliga de um, aí já liga outro. Olha, eu vi teu vídeo, vi o sistema que você colocou em tal lugar. Ou alguém me indicou você. Pô, é gratificante, né? Você vê que o teu trabalho está sendo reconhecido. Exatamente. Então anota aí, Everaldo, por favor, anota aí um passo 1 aí que tem que fazer nessa parte aí do que te impede, né? Tá, Então, número um é o porquê a família, o número 2 que é o que te impede, tá. escreve aí o que te impede, e aí coloca assim, ó, pro passo número 1 do que te impede aí. Coloca assim, ó, selecionar, você já tem um software pronto, né? O software em si eu estou desenvolvendo, né? Então, Certo. aquele Você, aplicativo. você, Pode falar. os que você tem desenvolvidos são para a empresa, aí é deles, né? Isso, e é web, Tá, né? tá, perfeito, perfeito. Esse software aí, você já tem uma base pronta, né? Que você pode mudar Sim, e, e instalar para outro, né? posso. Hoje, o que você tem mais confiança assim, de fazer? Qual projeto você tem mais confiança de fazer que você viu uma necessidade que pode atender? Ó, na parte de web, qualquer sistema, né? Esses sistemas que, né, como eu perdi o contato com a parte de desktop, e hoje muito se fala de nuvem, né? Ninguém mais quer nada instalado, às vezes, né, fisicamente na empresa, né? Existem tantas tecnologias, tantas coisas. Então, hoje, se a pessoa fala assim, olha, eu já fiz sistemas para clínica dermatológica, já fiz sistemas para clínica dentária, né? Para o dentista poder acompanhar o tratamento de pacientes, né? Os pacientes colocam os dentistas entram com as fotos do paciente da cada dentária, de como que está, e faz todo o acompanhamento. Então, acho que hoje, qualquer sistema para web, eu consigo atender, né? Eu teria só que adequar algumas coisas assim, tipo nota fiscal eletrônica, né? Essas coisas que eu não cheguei a mexer, né? Nunca mexi. Né? Mas essa parte mesmo de cadastro, relatório, gerar um PDF, envio de e-mails, essas coisas eu faço normalmente pela internet. Agora, eu Muito bom. teria muito mesmo a vontade assim, de estar, assim como você faz, né? Instalando em um mercado, né? PDVs, eu acho muito interessante essa parte, né? Leitura de código de barra, né? Passa, balança, eu vi você falando naquele vídeo da balança, eu falei assim, pô, essas coisas eu sempre gostei muito, então são sonhos que eu tenho ainda de repente ainda ter um sistema, nem que seja um mercadinho que venda pouco, mas fator, mas fala assim, pô, o Everaldo fez um sistema do meu mercado, essas coisas assim. Muito bom, muito bom. Aí em São Paulo, para entrar com a nota fiscal eletrônica, é bem simples. Tem estados que é bem complicado, sabe? O estado mais complicado que tem é de Santa Catarina. Por causa que, além de você trabalhar com a nota fiscal eletrônica, e o cupom eletrônico ainda tem que trabalhar com a parte fiscal, que é para uma impressora lacrada. Hum. Em São Paulo, o que precisa é o SAT. Mas o SAT gera o XML e envia ali para ele. Não é tanto que nem, na minha visão, né? Na minha visão, não é tão que nem Santa Catarina. Então, o estado de São Paulo é um estado muito bom de trabalhar com nota fiscal eletrônica, né? Porque você gera, eu tenho essa parte, né? E eu vou começar agora.
vai ter um Mão na Massa agora sábado, vai ser sobre criptografia. No próximo sábado eu já quero ver se eu começo essa parte de fazer um sistema de gerenciamento com nota fiscal eletrônica. Tudo para fazer um passo a passo, ensinando como é que faz. E aí você já consegue instalar isso, atender ali a loja da esquina, né? O mercado da rua, já consegue fazer esse atendimento. Então já é mais um plus, né? Mais um valor que você recebe por desenvolver um software. Aí, então, anota aí para mim, por favor, Everaldo. Anota assim, ó. Coloca assim, ó. Escolher um sistema para entrar no mercado. Tá. Certo? E aí, como que você vai fazer isso? Tá? Nós vamos fazer assim, ó. Como você já viu a live passada, talvez olhe de novo, né, para pegar aquele ponto ali, principalmente aquele ponto que eu falo sobre fazer a parte de escolher o mercado ou a necessidade. A necessidade ou o mercado, né? Então, que nem você já trabalha ali com essa parte, dessa parte web, já tem ali para aqueles clientes ali, você já tem uma parte que entende bem, né? Já entende bem o que eles precisam. Aí anota aí embaixo aí, por favor, aí. Encontrar uma necessidade forte. E essa necessidade forte é a necessidade aquela forte para você, aquilo que você viu que é uma necessidade, certo? Então você vai, aí com isso você vai escolher o mercado que você quer atuar, que quer entrar mesmo agora de cabeça, você vai escolher, desculpa, pode falar. Não, pode continuar aí. Aí você vai escolher então a área, né, o mercado que vai entrar, você vai escolher também essa parte da necessidade, aí você vai ver qual que você quer. Talvez eu quero trabalhar nessa área de mercados, talvez eu quero trabalhar nessa área de pela necessidade. Então, próximo a você, encontra uma necessidade que você que mais chame a atenção, e aí você trabalha em cima dessa necessidade. Talvez seja para lojas. Mas o importante é você colocar na balança para ver o que melhor você consegue resolver. Se você achar, se você ter essa visão, você vai achar, isso é normal. Se você ter essa visão, quanto antes ter a visão daquilo que você consegue solucionar melhor, aí mais rápido você consegue receber esses 30 certo? Então, o trabalho de agora é isso aí, escolher um mercado, tá? Um mercado de atuação, escolher uma necessidade, porque é em cima desse mercado, dessa necessidade, aí nós vamos conversando para ver qual linguagem vai se adaptar melhor. Né? Então, eu sempre falo que nem assim, ó, o mercado ele sempre vai precisar desses 3 tipos, é web, é o desktop, é o aplicativo. É sempre esses 3. Isso aí vai ficar por muitos anos. É sempre isso que vai precisar. Então, é muito importante que a gente tenha essas 3 soluções. Então, uma base, uma modelagem, um modelo pronto, eu tenho essas 3 bases de tudo. Eu tenho uma modelagem de sites, eu tenho uma modelagem de desktop e eu tenho uma modelagem de mobile. Então, a pessoa consegue estar tranquila e satisfeita comigo com aplicativos, com sites e com software desktop. Então, nessas 3 partes. E por que o desktop? Principalmente, você imagina, você tem uma loja ou você tem um mercado. Agora a gente se coloca na visão de um empresário. Então, você tem lá um software e que nem essas partes fiscais, é necessário que gerem os arquivos, mesmo sem internet. Você precisa gerar os arquivos e imprimir os cupons ou notas fiscais eletrônicas, porque sem isso você não consegue fazer a venda, não consegue. O cliente não pode sair dentro de uma loja hoje sem um cupom fiscal. Um caminhão não pode circular sem uma nota fiscal eletrônica. Então, se faltou tudo, menos a luz, é claro, mas e faltou internet, o sistema interno ele tem que estar funcionando. Isso acontece muito em mercados. Às vezes falta internet no mercado, mas os mercados continuam vendendo, porque os cupons fiscais eles ficam em contingência. Então, depois, quando voltar a internet, aí sim, é tudo enviado para a Receita através da internet. Mas até que não tem internet, imagina, está sem nuvem. O que acontece? Fica gerando tudo interno. Então, essa parte desktop ainda a gente precisa. Né? Então, a gente precisa da desktop, precisa da web e ainda a gente precisa dessa parte do mobile. Então, uma coisa muito importante que eu quero falar para vocês é isso aí, né? Anote essa parte aí, escolher a área, escolher uma necessidade forte que você vem encontrar, é muito importante isso. Porque aí o que acontece? Quando você encontrar, porque a visão da necessidade, só você tem. E se, por exemplo, assim, aí você pensa assim, mas já tem muitos softwares instalados aí, muitos programas iguais, por que eu vou fazer mais um igual, entrar na concorrência? Não. Eu sempre lembro as pessoas que ninguém é igual a ninguém. Você tem uma visão diferenciada. Hoje de manhã, entrou em contato comigo uma pessoa, eles foram clientes meus há uns anos atrás, e ele veio com uma sugestão de um aplicativo que ele veio de ideia. Eu não sei nem se ele está assistindo a live hoje, mas ele entrou em contato comigo e falou sobre uma ideia muito legal de um aplicativo criar. E ele me falou o seguinte, Márcio, eu já sei que tem aplicativos iguais, já tem esses aplicativos ou parecidos, mas eu acho muito legal ter mais um aplicativo. Então, é o que acontece quando a gente usa um software, um aplicativo de carona.
tem ali 2, 3. Ou geralmente por preço, ou geralmente porque ele atende uma necessidade diferente. Mas isso que eu quero que todo mundo entenda. Que por mais que você já tenha uma ideia de um software, de um aplicativo que já está rodando, você tem uma visão diferente, você consegue complementar ele com algo que vai solucionar uma necessidade diferente ou vai solucionar uma necessidade melhor. Isso acontece muito. Isso, quando eu entrei com essa parte de nota fiscal eletrônica nos mercados, em lojas, já tinha muita gente usando. Só que eles começaram a trocar pelo meu, por quê? Porque é prático, rápido, eu tenho um bom suporte. Tudo isso eu comecei a colocar dentro do software e começou a virar uma referência e eles me indicaram para muitas outras empresas. Então, aquilo que eu achei que não ia dar, porque eu já tinha concorrência, eu tinha meus medos também. E eu pensava, será que eu vou entrar para ser mais um e não ganhar nada, ou ter que baixar meu preço? Hoje eu consigo cobrar 40% a mais do que muitos concorrentes. Aquele software que eu mostrei na live, tem empresas que vendem por 500, mas o básico dele hoje, que é aquele lá, eu vendo por 1.500. E tem pessoas que me chamam para instalar e esperam fila para mim conseguir instalar lá para eles. Por quê? Porque já tem uma referência. E essa mesma referência nós vamos fazer com você, Everaldo. Nós vamos pegar isso aí que a gente está montando agora com você. Principalmente, escolher uma área, escolher uma necessidade, e aí a gente vai trabalhar para que você seja o cara do sistema. Na parte web e na parte das suas referências de relacionamentos. Nós vamos trabalhar nessas duas partes. Aí você vai ver que você vai ser chamado, mesmo sem forçar a barra, tendo que encontrar e correr atrás e vender software e fazer um monte de coisa. Mesmo em casa, muitas empresas começam a procurar você. E isso te digo com total certeza, porque foi muito o que aconteceu comigo. No início, eu tive que andar, procurar cliente e tal, mas os meus melhores clientes vieram de indicação. E aí, esses de indicação, eles vieram me indicando para outros clientes. E aí começaram a me pagar muito mais. Por quê? Porque veio de indicação para indicação para indicação, ou um que o outro sabia que eu instalava software perto da família, aí me chamaram para instalar, mas começou a acontecer, e começou a acontecer as indicações. Muito mais aconteceu a instalação de software por indicação e na rede social do que eu tendo que ir atrás. Muitas vezes eu ia atrás e não fechava negócio. Muitas vezes isso. E começou a acontecer muito mais por indicação e nessa parte da rede social. Então, o que a gente precisa ser? Uma referência. Então, eu trabalho com você essas partes de referência para ter na sua vida. Para quê? Para que você comece a ser chamado para fazer a instalação desse software em vários lugares. Certo? Bacana. Bacana mesmo. Muito bem. Então, o que acontece? Eu preciso que você anote no passo 3 aí, que você precisa começar agora. Muito importante esses 3 passos. A gente saber o porquê, o que te impede, que agora a gente conversou e resolveu, que a gente vai continuar resolvendo isso aí. E o 3, que é que você precisa começar agora. É necessário que você precise começar agora. Por quê? É necessário. Anota aí um subgrupo, aí, um subitem aí do 3. O A do 3, por exemplo. Então, anota aí aquilo que eu falei. Você precisa ser uma referência. Tá. Tudo bem. Então, que nem ali, ó, que nem aquela pessoa chamou você ali, você conversando do software, então já começa a ser uma referência, né? Já começa a ser uma referência dessa parte, mas nós vamos multiplicar isso na sua vida. Aí no B ali, coloca um B. Precisa colocar um sistema no ar, porque essa parte do sistema no ar, ele vai trabalhar com a sua autoestima, ele vai trabalhar com essa parte de relacionamentos, e isso vai trabalhar também com a indicação. E você vai começar a ver essa parte de um software que é teu, dessa parte dos relacionamentos aí, das necessidades. Então, isso começa a ficar mais forte aí. E aí, coloca aí o C. O C, você falou sobre aquele aplicativo financeiro, né? Isso. Muito bom. Então, aquele aplicativo financeiro lá, o que acontece? Aquilo lá é importante que você faça ele. Ou faça aplicativos para resolver necessidades suas. Por que isso é importante? Porque isso vai te dar familiaridade com a ferramenta, vai te dar habilidades diferentes de desenvolvimento, vai dar habilidade de solucionar os seus problemas. E quando você começa a fazer muito isso, quando você for conversar com uma oportunidade que aparecer na sua vida, essa oportunidade, ela vai ficar muito clara para você. E aí você vai conseguir se comunicar com ela com a verdade. Então, eu sempre falo aqui no canal sobre integridade, verdade, e você vai conseguir passar essa verdade. Essa oportunidade vai confiar em você e vai instalar o seu software. Acontece isso muito. Eles conseguem ver a verdade dos seus olhos. Certo? Então, é preciso resolver as suas necessidades com os seus softwares. Esse aí é o C. Então, uma vez por semana, uma vez por mês, mas sempre, no mínimo uma vez por semana, vai trabalhando num software que é teu. Vai trabalhando. Dedica no mínimo 30 minutos para ele. Mesmo que ele não vai te dar dinheiro. E faça um que não vai te dar dinheiro, focando em solucionar um problema. Porque quando começar a entrar nas empresas para solucionar problema, você vai ficar muito bom nisso.
E aí eles começam a chamar muito você, e aí você começa a colocar o preço que você quiser, certo? Bacana. Muito bem. O D não precisa ali, que você já tem. É isso aí. Então tá muito boa a live de hoje aí, né? Fez algum sentido para você aí, Everaldo? Bastante, né? Foi como você falou, né? Duas cabeças pensando é diferente de uma só. Né? Às vezes eu fico aqui pensando, às vezes eu já caí muito nessa, né? De, poxa, eu vou desenvolver um aplicativo X. Poxa, mas tem um monte no mercado. Por que que eu vou fazer um outro? Né? Mas aí também eu penso assim, né? Minha esposa às vezes fala, pô, mas esses que tem no mercado, tem tal coisa que você pode de repente implementar neles que não tem? Eu falei, é verdade. Eu preciso começar a fazer, mas aí você vai deixando. Uma coisa é a gente conversar e falar assim, Márcio, vamos fazer? Vamos. É duas pessoas fazendo. Se você deixar para fazer, às vezes na correria do dia a dia, trabalho, aquela coisa, chega uma hora que você está meio cansado, tua mente já não está pensando direito, aí você vai deixando. Fala assim, não, amanhã eu vou estar mais descansado, eu faço. Aí o amanhã, tudo de novo, aquela correria, tal, não sei o quê. Preciso parar e ver aquele negócio, mas nunca vem. Eu acho que às vezes falta assim, motivação, como se fosse uma equipe. Por mais que seja para mim, mas não, Everaldo, pô, vamos fazer junto, vamos, ó, você faz uma parte, eu faço outra. Mas assim, as coisas começam a andar, porque senão o ser humano vai deixando. Eu acho que as pessoas vão deixando. Se eu faço um, foi como você falou, a partir do momento que eu fizer um, alguém gostar, alguém estar lá e começar a mostrar, então aquilo ali vai te motivando a continuar. Enquanto você está só no papel e você não consegue mensurar ou ver alguma coisa plausível, você vai, depois eu faço isso aí. Você vai deixando e nunca sai do papel. Exatamente, isso aí. Então, o que que acontece, né? A gente gera essa conexão, a gente gera esse compromisso para um objetivo, né? Essa é a real. E aí as coisas começam a acontecer, né? Verdade. Mas muito bom falar com você, Everaldo. Aí depois a gente vai continuar falando. Faz esses pontos aí, Tá. tá? Depois que você fazer eles, me chama lá no direct, né? E conversa comigo. Ó, Marcelo, eu fiz esses pontos assim. Que aí eu vou dar um outro passo a passo para a gente entrar na prática disso aí para as coisas acontecer, certo? Bacana, Márcio. Agradeço aí a oportunidade de falar ao vivo aí contigo aí. Espero que tenha ajudado, né, Tá certo. a esclarecer, né, os outros que estão assistindo também, se o pessoal tiver dúvidas também, possa ter esclarecido Isso alguma aí. coisa, a gente se ajudar, né? É criar esse networking, né? Da gente se conectar uns aos outros, um não conhece isso, não conhece aquilo. Eu conheço um pouquinho mais sobre a parte web, mas eu fico às vezes travado em algumas outras coisas, é normal. A gente vai se É conversando e normal. um vai ajudando o Isso aí. outro. Então tá, muito obrigado pela. Vai encerrar aqui em 8 segundos. Valeu, um Tranquilo, um abraço, viu, abraço. Everaldo? Tchau, tchau. É.